Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus em mais um dia em nossa nova temporada, falando sobre as 3 mensagens do livro do Apocalipse. E hoje vamos falar da batalha que houve no céu. Apocalipse 12 fala desta batalha. Lemos ontem o capítulo 12 e é muito interessante se eu e você pudéssemos juntos ler todo o livro do Apocalipse. Ontem eu lancei um desafio aqui para lermos juntos o livro do Apocalipse enquanto estamos estudando as 3 mensagens deste livro fantástico. Se você aceitar este desafio, deixe aqui nos comentários do vídeo a palavra aceito, eu quero, eu vou participar e também diga em qual horário seria melhor para você. E aí juntos vamos ler o livro do Apocalipse, um capítulo só por dia e depois vamos orar juntos uns pelos outros. Eu quero aqui aproveitar e dizer para você que é muito importante a sua participação aqui no canal. Seja curtindo, comentando, compartilhando o link que você recebe pelo seu WhatsApp, publicando no seu Facebook ou até mesmo divulgando no Telegram. E faça isso, pois cada vez que você comenta e curte o vídeo, o YouTube recomenda este vídeo para pessoas que ainda não estão inscritas aqui no canal. E se você ainda não está inscrito ou inscrito, aproveita para se inscrever aqui e agora. O botão está aqui embaixo e habilita também as notificações, pois aqui no canal tem vídeo todos os dias. E se você está chegando pela primeira vez, sinta-se abraçado, sinta-se bem-vindo e bem-vinda. Eu quero aqui aproveitar, mandar um abraço especial para a Jaqueline, a Valdecir, a Maria, o Raimundo Diniz, a Letícia Alexandre, a Meire Salgado e o Carlos Camargo. Muito obrigado por vocês participarem todos os dias aqui do canal. E agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia, aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, versículo 23. A guerra no céu é um evento descrito na Bíblia, no livro apócrifo de Enoque. Tem outras fontes, como por exemplo, tradições religiosas e até mitológicas. Todas elas relatam um evento bem parecido com o que aconteceu entre um ser celestial que, por soberba, ansiou ser igual a Deus e desejou receber a glória que pertencia apenas a Deus. O que une todos estes relatos é o fato de que a guerra é vista como um conflito entre as forças do bem e as forças do mal. No livro do Apocalipse, o líder da rebelião foi um dos anjos mais poderosos e belos, que ao final do conflito passou a ser conhecido como Diabo e Satanás. No céu, ele era responsável por liderar a adoração a Deus, pelos louvores celestiais, possuía grande inteligência e habilidades especiais. Sua queda do céu é considerada até hoje um dos maiores mistérios da fé cristã, já que a sua rebelião foi considerada sem motivo. O que sabemos é que a sua rebelião foi motivada por seu orgulho e o desejo de ser como Deus. Ele queria ser adorado e exaltado acima de tudo e por isso desafiou a autoridade de Deus e assim conseguiu convencer uma grande parte dos anjos que se uniram a ele em sua revolta. A Bíblia diz que a sua cauda, a cauda do dragão, arrastou a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. Apocalipse 12, versículo 4. E aqui não estamos falando de um dragão literal, mas de um ser celestial que conseguiu envolver com seus argumentos 1/3 dos seres celestiais. Por isso é que ele aparece envolvendo muitos com a sua cauda. A batalha foi feroz e durou muito tempo, mas finalmente Miguel e o seu exército venceram. Lúcifer e seus seguidores foram então assim expulsos do céu e lançados na terra. A tradição cristã ensina que depois de serem expulsos do céu, Lúcifer e seus seguidores se tornaram demônios e continuaram a lutar contra Deus e contra seus anjos. Já no livro apócrifo de Enoque, escrito entre os séculos 3 a.C. e o século I depois de Cristo, também descreve uma guerra no céu, mas acaba indo por um outro caminho daquele que encontramos na Bíblia. Enoque, seu autor, afirma que após a batalha no céu, os anjos rebeldes, que ele chama de filhos de Deus, desceram para a terra e começaram a se relacionar com mulheres, o que fez Deus se enfurecer e enviar Miguel e seus anjos para lutar contra os anjos rebeldes, liderados aqui por Azazel, segundo Enoque. O que a Bíblia diz é que os resultados da rebelião no céu são sentidos até hoje na terra.
pois desde então Lúcifer e seus seguidores se esforçam para influenciar a vida dos homens aqui na Terra e tentam afastar as pessoas de Deus e levá-las para o caminho da destruição. E eles são os responsáveis por tentar levar as pessoas a pecarem e a desobedecerem a Deus. Em 1 Pedro há um conselho importante sobre a obra do inimigo. Pedro diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Mas se por um lado a Bíblia fala da obra do inimigo contra os filhos de Deus visando a sua destruição, é nela, na própria Bíblia, que encontramos ensinamentos de como suportar os ataques do diabo. A primeira parte do sucesso no enfrentamento ao inimigo é confiar em Deus, resistência e submissão ao Pai, e pela busca constante da santidade por meio de Cristo. Confiar em Deus deve configurar em primeiro lugar se desejamos resistir às tentações do diabo. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, a Bíblia diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Isso significa que, ao invés de confiar em nossa própria sabedoria e força para resistir à tentação, devemos confiar em Deus e buscar a sua orientação. Além disso, a Bíblia ensina que devemos resistir ao diabo. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, lemos: portanto, diz Tiago, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Isso significa que devemos nos submeter a Deus e resistir às tentações do diabo, não cedendo à sua pressão e não cedendo ao pecado. E ao fazer isso, o diabo fugirá de nós. Uma outra maneira de suportar a tentação do diabo é buscar constantemente a santidade. Há um outro texto na Bíblia que afirma que, se vestirmos a armadura de Deus disponibilizada por Ele, estaremos firmes na hora do ataque do inimigo. Isso está em Efésios 6, versículo 11. Ali a Bíblia diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura de Deus inclui a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Ao buscar incorporar estes valores e princípios em nossas vidas, podemos nos proteger contra as tentações do diabo. Além disso, a Bíblia nos ensina que devemos orar e jejuar como uma forma de suportar a tentação do diabo. Em Mateus 6,13, Jesus nos ensina a orar assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É também em Mateus, no capítulo 17, 21, que Jesus afirma: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Oração e jejum são formas poderosas de nos conectar com Deus e nos ajudar a resistir às tentações do diabo. E por que falar sobre resistir à tentação se o tema de hoje é a guerra no céu? Você assistiu aos vídeos de ontem? Se não, clica nos cards que estão aparecendo aqui em cima ou procure aqui no canal pela playlist As 3 Mensagens do Apocalipse e assista os 2 vídeos anteriores a este e leia Apocalipse capítulo 12 e você entenderá. O que se iniciou no céu segue aqui na terra. E nesta guerra não há campo neutro. Sabe aquele ditado popular que diz que futebol, política e religião não se discute? Essa é uma das maiores mentiras do mundo. Primeiro, se você gosta de futebol, você vai acabar torcendo para o seu time e aí quando ele acaba vencendo, você desagrada o seu amigo, que torce para um outro time. E se você não discute política porque não gosta, alguém vai discutir isso por você e o risco de corruptos serem eleitos é muito grande. O que acontece hoje no Brasil é o resultado desta omissão por parte de muitos brasileiros que acreditam que não vale a pena discutir sobre política. Para uma grande parte de corruptos, está valendo muito a pena este silêncio. E se você também faz da religião um campo minado onde não se deve começar uma discussão sadia à luz da Bíblia, sinto lhe informar que você está enriquecendo as fileiras do exército do inimigo de Deus. Você lembra qual foi o versículo que começamos o estudo de hoje? Ele diz assim: aquele que não está comigo é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. O pastor Mark Phelan escreveu: nunca houve neutralidade na grande controvérsia, e não haverá na guerra final da terra. Assim como cada anjo escolheu o lado de Jesus ou o lado de Lúcifer,
Toda a humanidade será levada a uma escolha final e irrevogável no final dos tempos. Quem terá nossa lealdade? Quem terá nossa adoração? Quem terá nossa obediência? Esta sempre foi a questão com a humanidade e será assim, porém de forma ainda mais dramática na crise final da história da Terra. E o tom dramático se dará pela repetição de instrumentos de perseguição que acontecerão ao longo da história contra os filhos de Deus. Ao final, o inimigo colocará uns em prisões, afastará os pais de seus filhos recém-nascidos, promoverá tortura por dias a fios na tentativa de conquistar adeptos à sua causa, sempre pela força. O apóstolo Paulo deixou conselhos práticos e cheios de esperança para quando esses dias chegarem. E ele diz: portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, diz Paulo, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que foi dada em Jesus Cristo, antes mesmo dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Nestes versículos, Paulo está escrevendo para o seu discípulo Timóteo e lembra a ele da importância da fé em Jesus e da graça de Deus em sua vida para o manter firme no caminho do Senhor, mesmo em meio a tantas provações. E no versículo 9 ele afirma: Ele, Deus, nos salvou e nos chamou para uma vida santa por meio de sua graça. Em resumo, a Bíblia ensina a suportar a tentação do diabo através da confiança em Deus, resistência e submissão a Ele, busca constante de santidade, oração e jejum. Quando incorporamos estes princípios em nossas vidas e buscamos a orientação de Deus, podemos resistir às tentações do diabo e viver uma vida de santidade e retidão. Pois a guerra segue ativa aqui na Terra e o poder de fazer a escolha certa está em nossas mãos. Qual será a nossa escolha? Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.